Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do meu canal e nesse vídeo eu quero contar um pouquinho para vocês como eu tomei a decisão de iniciar o processo de reeducação alimentar e buscar esse novo estilo de vida, porque eu acredito que seja um estilo de vida. Vamos lá! Eu tomei essa decisão no dia 27 de julho, ou seja, dia 27 agora de dezembro já vai completar 5 meses que eu estou em busca desse estilo de vida. E vou contar pra vocês como é que foi. Eu tava cansada de olhar pra mim e não conseguir mais me enxergar. Eu não conseguia mais me achar dentro de mim mesma. Eu cheguei num ponto que eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Eu estava com 120 quilos, extremamente no fundo do poço, porque eu estava totalmente perdida. Eu lembro que eu liguei para minha mãe, coitada da minha mãe, né? Liguei para minha mãe e aí eu disse para ela, né? Eu disse assim: mãe, eu não quero mais permanecer nessa situação que eu tô. Eu não quero mais continuar desse jeito. Chorei bastante no telefone e eu falei: eu não acredito mais em mim. Eu não consigo acreditar mais que eu vou conseguir emagrecer. Porque, gente, eu já tentei tantas vezes. Eu falei pra ela, né, assim, falei, mãe, eu já tentei tantas vezes. Desde os 3 anos de idade que eu tento emagrecer, que meus pais me levam a nutricionistas, endócrinos, tantos médicos. Eu lembro que a minha vida toda eu passei fazendo dieta. Todo tipo de dieta possível, imaginável, eu já fiz. Até as mais mirabolantes, como eu disse no meu primeiro vídeo. Eu não lembro um momento da minha vida que eu não tenha feito dieta. Eu não lembro um momento da minha vida que eu tenha passado sem tentar emagrecer. Mas como eu estava tão exausta de permanecer na situação que eu estava, eu pensei, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou dar o primeiro passo, eu vou dar um passo de fé. Eu vou começar mesmo sem acreditar 100% em mim. Porque eu creio muito em Deus, aí eu pensei, eu vou fazer o possível e o impossível eu deixo nas mãos de Deus. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Porque muitas pessoas dizem, né, que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Mas eu já penso diferente, eu acredito que o nome certo deveria ser zona de desconforto. Porque não é possível que uma pessoa esteja confortável estando numa situação que deixa ela mal, que leva ela cada vez mais ao fundo do poço. Então essa é uma situação para mim que eu acredito que seja uma situação muito desconfortável. E eu decidi, aí eu dei esse primeiro passo. E como foi, né? O que eu decidi fazer? Eu decidi diminuir primeiramente um pouco a quantidade da comida que eu estava consumindo. Eu lembro que o meu querido cunhado, que é como se fosse meu irmão de coração, ele havia me ensinado há um tempo atrás, só que na época eu infelizmente não coloquei em prática mais, tudo tem um momento certo. E aí eu lembro que ele havia me ensinado, ele falou, Larissa, a gente não pode diminuir completamente a quantidade de comida que a gente come, porque é um baque muito grande, né? O organismo, ele vai ficar pensando, o que tá acontecendo? E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu lembrei disso e falei, é isso que eu vou fazer. Por exemplo, como é? Eu comia, digamos, 6 colheres de arroz. Então eu comia um tanto assim. O que eu pensei? Eu vou diminuir 1 colher de arroz. E aí eu fui diminuindo. Se eu comia 6, eu comecei a comer 5. Aí na semana seguinte, eu já diminuía mais um pouco. Por exemplo, atualmente eu consumo 3 colheres de sopa de arroz. Então eu fui diminuindo gradativamente. Só que mesmo assim foi difícil. Só que eu acredito muito que se eu tivesse diminuído drasticamente a quantidade de comida no início desse processo, eu não teria continuado, não teria seguido em frente. Porque se já foi difícil diminuindo aos poucos, imagine de uma vez, né? Diminuindo aos poucos foi suportável, mas mesmo assim difícil. Como é que eu me sentia? Eu olhava o prato de comida, aí eu falava pra mim mesma, não, isso aqui não vai conseguir me sustentar. Gente, eu comia o prato de comida com a quantidade reduzida. Era como se eu não tivesse comido nada. Era como se eu tivesse
o estômago vazio ainda e me sentia com fome. Meu estômago parecia que roncava de fome, só que eu não tava com fome. Eu não tava com fome, era uma fome psicológica, porque aquela quantidade já era uma quantidade suficiente para eu conseguir me manter. Tudo bem, continuei seguindo em frente. Tanto que hoje eu como a quantidade de comida necessária e já é mais do que suficiente. Se eu como um pouco a mais, eu me sinto, nossa, eu me sinto super cheia, sabe? Empantumada, assim, sei lá como é que é o nome. Me sinto super cheia, então é algo que o nosso corpo se adapta. E em relação aos exercícios físicos, como eu fiz? Bem, eu estava com 120 quilos, extremamente sedentária. Eu sofro com uma inflamação um pouco séria no meu pé direito. Eu sinto dores terríveis. Eu sofro com um probleminha no joelho também, que deveria fazer uma cirurgia um pouco complexa para poder arrumar, né? Arrumar o joelho. Mas eu não pretendo fazer essa cirurgia tão cedo e acredito que nem vai precisar, porque eu creio em Deus que ele vai melhorar. Mas eu sinto muitas dores e com 120 quilos as dores eram muito maiores. O que eu fiz? Eu pensei, nossa, eu tenho uma meinha antiderrapante, uma meia que eu usava para fazer hidroginástica. Eu não conseguia colocar o tênis, que eu sentia muito mais dor. Aí eu falei, vou colocar essa meinha antiderrapante e eu vou fazer exercício em casa. Aí eu coloquei um vídeo no YouTube de dança, que eu adoro dança. E comecei a fazer. Só que eu comecei a fazer 10 minutos de exercício. Eu fazia 10 minutos de exercício de segunda a sexta. Porque eu não aguentava mais de 10 minutos. E eu pensei, todas as vezes que eu tentei, das outras vezes, eu queria me matar de fazer exercício, sabe? Eu queria começar fazendo 1 hora de exercício. E nunca deu certo. Então eu pensei, eu vou fazer diferente. Aí eu comecei com 10 minutos. Nossa, quase morria de cansaço. Era terrível. Mas continuei, 10 minutos. Aí na semana seguinte eu fazia 15 minutos. E assim eu fui aumentando o tempo. Igual eu fiz com a comida, que eu fui diminuindo as porções gradativamente. Com a atividade física eu fui aumentando o tempo gradativamente também. Porque nesse processo eu tô fazendo diferente. Eu tô tendo mais paciência comigo, entende? Porque das outras vezes eu nunca tive paciência. E o que eu estou entendendo de verdade é que primeiro a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Enquanto nós não modificarmos a nossa mentalidade, o nosso relacionamento com a comida, a forma como nós enxergamos as situações, não queremos conseguir alcançar efetivamente o nosso objetivo. Porque não adianta nós emagrecermos somente o corpo físico e a nossa mente não estar modificada. Esse é o problema que eu sempre digo em relação às dietas, que as dietas elas têm um período de início e elas têm um fim também. Então ela tem um período contado. Se no meio dessa dieta não houver uma reeducação alimentar, não tem como, porque as dietas normalmente elas são restritivas e elas não nos ensinam a fazer boas escolhas. Nós não temos o poder de escolha, então não aprendemos nada. Nós temos que ter um bom relacionamento com a comida para que possamos assim aprender a fazer as nossas escolhas e manter um equilíbrio na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é isso que eu estou aprendendo, um dia de cada vez. Desde lá quando eu comecei, há quase 5 meses atrás. É uma luta diária, porque como vocês sabem, eu sempre conto no meu Instagram, quem quiser seguir meu Instagram, eu vou deixar aqui. Eu sempre compartilho conteúdo dos textos lá, para motivação, contando também sobre o meu dia a dia. E eu sempre digo, né, que eliminar peso vai ser consequência da nossa mudança de mentalidade. Infelizmente, eu sofro de compulsão alimentar, depressão, ansiedade, pouca coisa, né? Difícil. Mas isso, infelizmente, acaba contribuindo para ficar um pouco mais difícil, um pouco, né? Mais difícil o processo de emagrecimento. Mas é o que eu acabei de falar, é paciência consigo mesmo. É tentar levar um dia de cada vez. Desde quando eu comecei lá atrás, é o que eu tento fazer hoje, um dia de cada vez. E diferentemente de como eu fazia quando eu comia em excesso, porque sim, eu ainda tenho crises de compulsão.
Eu ainda tenho. Só que diferente das outras vezes que eu tinha crise de compulsão, aí eu já pensava que não. Eu já não sou capaz, eu sou um fracasso mesmo, eu já desistia de tudo. Porque eu pensava que eu não seria mais capaz. Porque na minha cabeça era 8 ou 80. Ou eu fazia tudo corretamente, perfeitamente, senão eu não era capaz. Mas só que não é assim que funciona. Hoje eu entendo que nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Não tem problema se a gente teve uma crise de compulsão, para quem sofre de compulsão, se a gente comeu um pouquinho a mais, tudo bem. No dia seguinte ou na próxima refeição a gente mantém o planejamento alimentar. Não vamos nos cobrar tanto. É isso que eu tenho sempre pensado, é isso que eu tenho em mente. Não me cobrar tanto, ter paciência comigo, porque o processo é longo. O processo é longo, é um processo mais mental do que físico. E nunca esqueçam dessa frase: eliminar peso é consequência da nossa mudança de mentalidade. Alcançar qualquer objetivo é consequência da nossa mudança de mentalidade. E foi assim o início desse processo, desse novo estilo de vida. Foi sofrido. Criar novos hábitos não é um processo fácil, é um processo árduo, é um processo diário. E nos próximos vídeos a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou fazer alguns vlogs também do meu dia, do que eu consumo no meu café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, os meus exercícios. Eu quero compartilhar tudo com vocês dessa experiência, dessa busca por esse estilo de vida, porque é o que eu falei, reeducação alimentar não é uma dieta que tem começo, meio e fim. Reeducação alimentar é um estilo de vida que a gente vai levar para a vida toda. Então, eu espero que vocês continuem aqui me acompanhando. No próximo vídeo eu vou contar mais um pouquinho sobre como está o meu processo de emagrecimento. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Tchau, tchau!